Olá, meu nome é Giovana Zanardi, eu estou no 9º ano e meu professor orientador é o Gemerson. Hoje eu vim aqui falar sobre a etnia negra e dentro desse tema temos alguns pontos que podemos citar, como a escravidão. A escravidão também é chamada de escravismo e é a prática social em que o ser humano adquire direitos de propriedade sobre outro denominado por escravo, ao qual é imposta tal condição por meio da força. Os presos modificavam-se conforme as condições físicas, habilidades profissionais, sexo, a idade, a procedência e o destino. Com isso temos a escravidão no Brasil. Os escravos vinham amontoados em condições desumanas. Muitos morriam antes de chegar no Brasil e seus corpos eram deixados no mar. Quando chegavam às vendas de açúcar ou nas minas de ouro, os escravos eram tratados da pior maneira possível. À noite recolhiam-se nas senzelas e eram acorrentados para evitar fugas. Eram obrigados a seguir a religião católica imposta pelos senhores de engenho e também era exigido adotar a língua portuguesa como sua comunicação. Nesse período, era muito comum as revoltas nas fazendas, em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas os quilombos. Esses quilombos eram comunidades organizadas, onde integrantes viviam em liberdade através de uma organização comunitária. Nós temos sobre a abolição da escravatura. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, e ratificou a extinção do trabalho escravo dos negros em nosso país. A abolição da escravatura foi o resultado de um processo de luta popular, que contou com a adesão de parcelas consideráveis da sociedade brasileira, além de ter sido marcada pela resistência dos escravos. O Brasil foi o último país da América a abolir a escravatura. Vamos falar sobre os pretos e pardos. Pardo deriva de pardos, leopardo em latim, significa mestiço, independente da cor da aparência. Nesse sentido, os primeiros pardos brasileiros nasceram por volta de 1510, os filhos de índias com brancos portugueses. Já os pretos referem-se aos nativos da África subsaariana de cor preta, e em 1549 chegaram os primeiros pretos no Brasil. Na história, o racismo foi uma força motriz por trás de tráficos de escravos e de estados que se basearam-se na segregação racial, como os Estados Unidos no século XIX e no início do século XX. As práticas e ideologias do racismo são universalmente condenadas pela ONU, a Declaração de Direitos Humanos. Agora vamos falar sobre um tema mais atual, que são os protestos contra o racismo. Os protestos em Londres contra o racismo sob o slogan Black Lives Matter cresceram em intensidade e número de participantes, até se tornarem a vanguarda da rejeição global à morte de George Floyd nas mãos da polícia norte-americana. As mobilizações contra o racismo floresceram na Europa, especialmente na Espanha e na França.